Vamos ler a palavra. Abra a sua Bíblia. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículos 1 a 4 é o texto que nós vamos ler. E então nós resolvemos chamar este culto de culto das águas. E pensando sobre isso, eu decidi falar sobre as águas. E eu quero falar hoje sobre as águas usadas por Deus. Para a pessoa que está do seu lado, águas usadas por Deus. Amém. Vamos ficar em pé para nós lermos? Abra sua Bíblia então, 1 Coríntios 10, do 1 ao 4. Você pode acompanhar na tela. Pode ler na sua Bíblia também. A palavra diz assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Amém? Amém? Eu já vieram trazer água, obrigado. Não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Senhor, nós lemos a Tua palavra e pedimos, Espírito Santo, toca a nossa vida, que esta palavra ministre ao nosso coração. Seja um tempo, Senhor, de o Senhor ministrar, e nós dizemos ao Senhor, não toca só os nossos ouvidos, mas toca o nosso coração. Espírito Santo, nós nos abrimos para aquilo que o Senhor tem para nós, nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Dá um sorriso para a pessoa que está do seu lado e senta. Fala, olha, que bom estar aqui com você de novo. Águas usadas por Deus. As águas, a Bíblia, esse tema da água, é algo recorrente na Bíblia, é algo que a Bíblia fala muito. E todos nós sabemos, nós não vivemos sem água, não é verdade? Nós não vivemos sem água. E esse é um tema recorrente. E há muito que se falar sobre isso, há muitas figuras, há muitos testemunhos, há muitos textos falando sobre água, milagres. E nós mesmos, vocês já ouviram falar que boa parte do corpo humano é cheio de água. Eu peguei uns dados aqui no Wikipédia. Diz assim: cerca de 75% do peso de um músculo é composto por água. O sangue, por sua vez, contém 95% de água. A gordura corporal, 14%. E o tecido ósseo, 22%. O corpo humano possui cerca de 75% de água nos homens adultos. E nas mulheres é 70% de água. As mulheres têm menos água que os homens. É porque elas choram mais, disse uma irmã de manhã. Mulher tem torneirinha no olho, não é? Então diz uma irmã aqui de manhã porque elas choram mais. Mas água é algo que nós então não podemos viver sem. Só que, por um lado, a água é algo tão importante e tão boa e benéfica para nós. Nós não podemos viver sem beber água, precisamos da água para tomar banho, né? Alguém usou água aqui hoje? Né? Todo mundo, ontem era o dia, sábado, não é? Então, nós entendemos que não podemos viver, é algo muito importante para nós. Por outro lado, a água também pode ser algo que faz mal. Há tempestades,
tsunamis. Há pessoas que vão nadar no mar e podem se afundar lá e não voltar mais. Essa foi a experiência assim que eu perdi meu pai. Estava pescando aqui em Sertanópolis e caiu no rio e se afogou. Então, da mesma forma que a água é algo benéfico, pode também ser algo perigoso para nós. Então, eu queria conversar um pouco sobre isso. E a água, como eu disse, ela é usada para limpeza na nossa vida. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre purificação. E lá no Antigo Testamento, o sacerdote, antes de entrar no santo lugar, ele tinha que passar por uma pia de bronze, e ele tinha que se lavar ali, naquela água, ele era purificado, não podia entrar no santo lugar sem se lavar. Então, a Bíblia fala muito sobre purificação, e a água tem um papel importante nisso, na nossa vida. Então, nós vamos discorrer a respeito disso. Há figuras diversas sobre água na Bíblia, e mais vamos trabalhar então o que Deus quer falar conosco. E eu quero dizer que a primeira água que eu quero discorrer sobre ela são águas de juízo. Águas de juízo. Como eu disse, águas podem trazer refrigério, mas águas também podem afogar. O povo de Israel passou o Mar Vermelho em terra seca, Deus se abriu, mas o exército egípcio morreu afogado. Para o exército egípcio foram águas de juízo. Águas de juízo. Em Gênesis, no começo de tudo, a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, mas houve um momento de caos, e havia trevas sobre a face do abismo, e havia sobre tudo isso águas. As águas estavam sobre as trevas. Por outro lado, a Bíblia diz que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Há dois lados, há dois movimentos, mas há águas de juízo. E falar sobre juízo não é algo que nós gostamos muito, não é verdade? Pastor, eu não vim na igreja para ouvir juízo, eu vim aqui para ser abençoado. Eu vim aqui porque eu quero uma bênção, pastor. Mas eu quero dizer que é algo que nós precisamos ouvir sim. Nós precisamos nos preocupar. As pessoas hoje em dia não estão preocupadas com a sua vida e estão vivendo de qualquer maneira. E eu quero te dizer que as águas de juízo continuam por aí. Deus continua condenando o pecado. Mas há muitas pessoas andando a vida, vivendo a vida de qualquer maneira. Nós, como eu disse, nós não gostamos disso, nós não gostamos de ser confrontados. Mas há águas de juízo. Nós precisamos olhar para o nosso coração. A vida do cristão é uma vida que olha para si mesmo e vê aquilo que é pecado e decide mudar, se arrepender e mudar de vida. A Bíblia fala de um juízo que veio sobre a água, que veio com água. Está lá em Gênesis, capítulo 6, dos versículos 11 a 13, a palavra de Deus diz assim: Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles, e eu os destruirei juntamente com a terra. Deus chama Noé e fala: eu vou destruir a terra com água, águas de juízo, águas de juízo. Nós precisamos olhar para nós, com certeza. Noé saiu avisando as pessoas, Noé saiu pregando o evangelho dele. Qual que era o evangelho dele? A palavra evangelho significa boa notícia. Olha, vai vir uma chuva que vai inundar, e eu quero dar uma boa notícia para vocês. Eu estou construindo um grande barco, e você pode ser salvo nesse barco. Mas as pessoas riram de Noé. As pessoas debocharam de Noé e não entraram naquele barco.
Aquele barco não é a igreja. Aquele barco é uma figura de Jesus. Porque quem está em Jesus vai ser salvo. Mas quem não está, entra em juízo. Aquelas águas foram águas de juízo. Eu disse de manhã que eu lembro desde a minha infância de ver historinhas bíblicas, os desenhinhos da Arca de Noé, os animaizinhos entrando, Noé com a sua família. Mas talvez você não pare para pensar no horror que foi depois que aquela porta se fechou. A Bíblia diz que Noé, entraram os animais, entrou Noé e sua família, e a porta da arca foi fechada por fora, por um anjo. Noé não tinha o controle da porta, não havia fechadura para o lado de dentro. Por quê? Porque a salvação não pertencia a Noé, a salvação pertence a Deus. Eu não posso salvar ninguém. Talvez você não pode salvar ninguém, mas talvez o nosso papel é o papel de Noé, que sai por aí pregando o evangelho para que as pessoas entrem na arca, que é Jesus. Esse é o nosso papel. Só que a salvação pertence a Deus. Só Ele pode salvar. Nós não temos o controle. A gente, no trabalho pastoral, faz funerais. E às vezes as pessoas ficam preocupadas. Será que foi salvo? Será que não foi salvo? Às vezes um filho que fica, um parente que fica preocupado se aquela pessoa que faleceu foi salva ou não. Fala, olha, não dá para saber, só Deus que tem o controle sobre isso. Só Deus que sabe, a salvação pertence a Ele. E por que não havia uma chave para o lado de dentro? Não havia, qual é a palavra? Antigamente falava tramela. Como é que chama? É a fechadura mesmo. A maçaneta, não havia uma maçaneta para o lado de dentro. A porta foi fechada para o lado de fora. Eu imagino que quando a água começou a subir, as pessoas começaram a correr e bater na porta. Noé, abre, Noé, Noé, é o seu amigo, o seu vizinho. Mas Noé não tinha o poder de abrir aquela porta. Talvez Noé, a Bíblia diz que Noé era um homem piedoso, talvez ele pela piedade dele abrisse. E Deus falou assim, mas não pertence a Noé, eu sou o justo juiz. E aí, eu imagino isso. Eu imagino que a arca deve ter sido toda arranhada por fora, por pessoas horrorizadas tentando se salvar. A gente não pensa nisso, não é verdade? A gente gosta de olhar o lado bonito da arca. Depois que a água subiu, muitos corpos em volta, de pessoas que morreram. Uma podridão cheirando lá, porque eram águas de juízo. Eu quero dizer que ainda existe juízo. Pastor, nós estamos no tempo da graça. É verdade, meu irmão. O que é graça? O que é graça? É um favor imerecido. Nós temos a possibilidade de nos resolver em Jesus, de sermos perdoados em Jesus, de encontrarmos a salvação em Jesus. Mas isso não significa que a gente deve viver no pecado. A graça não é uma autorização para você viver pecando. Graça, escute bem, não é uma autorização para você viver pecando. Não banalize aquilo que doeu muito para Jesus, valeu muito para o Pai. Não banalize a morte de Jesus na cruz. Olhe para você, porque há águas de juízo. Você não sabe a que momento pode ser a sua senha para chamar você para ir para a morte. Então nós precisamos viver uma vida correta diante de Deus, uma vida santa, uma vida agarrada a Jesus. Mas tem muita gente que está esquecendo disso, esquecendo que a água que pode te salvar também pode ser água de juízo. Há águas de juízo. Como está sendo a sua conduta? Você tem buscado viver em santidade? Ser cristão é mais do que viver um oba-oba, uma reunião, pular e dançar, estar em uma reunião semanal. Ser cristão é viver agarrado com Jesus Cristo.
é decidir não pecar mais, é decidir fugir do pecado, é se arrepender todo dia. Nós estamos aqui buscando avivamento, mas sabe qual é a base para que venha avivamento? Arrependimento. Por quê? Na presença de Deus só entra limpo. No santo lugar, no santíssimo lugar, só entra quem está limpo. Quem passou pela pia e se lavou. Óbvio que também no avivamento Deus vai nos purificar. Mas nós precisamos olhar para nós. Segundo as águas que Deus usou, são águas de salvação. Essa é gostosa de falar. Isso é muito bom de falar. Porque elas se contrastam com as águas de juízo. O povo de Israel estava lá no Egito. Eram escravos lá no Egito. Faraó os dominava com vara de ferro. E aí Deus levanta um homem para que pudesse tirá-los de lá, deixar a escravidão e se tornarem um povo livre. E Moisés vai para lá, aquele povo crê que Moisés ia libertá-los. Eles criam que aquele era um homem de Deus, que estava trazendo uma boa notícia, a notícia de que eles seriam livres. E eles acreditam em Moisés. E eles saem então do Egito. Acontece toda aquela luta que você já ouviu falar, as pragas, aquela dificuldade que o faraó não deixa o povo sair. Mas chega um momento onde ele é vencido. E ele fala assim, então vão embora, por favor, vão logo. E o povo sai em direção à sua liberdade. Mas sabe o que acontece? O inimigo, gente, nunca abre mão. Quando alguém resolve de fato crer em Deus e andar no caminho da liberdade em Deus, o inimigo vai vir atrás. De repente ele muda de ideia, ele decide voltar atrás do povo de Israel. Ele decide voltar atrás. Ele tenta os capturar de volta. Eu quero dizer para você que essa figura é a figura da nossa vida. Aqueles que estão longe de Deus, eles estão como escravos, escravos do pecado, escravos do diabo, amarrados em sua vida, sem liberdade. Mas Deus mandou Jesus para nos libertar. E aqueles que creem, eles conseguem sair do domínio do faraó, do domínio do diabo, do domínio do mundo, e caminhar para a sua liberdade. Nós vemos que as pessoas, hoje estão aqui as pessoas que vão tomar esse passo, mas fiquem atentas, o inimigo não abriu mão de vocês. Assim como o povo de Israel saiu, o Egito voltou atrás para tentar trazê-los, para tentar de novo aprisioná-los, fazer deles escravos. Mas quando eles clamaram por Deus, Deus abriu o mar. Amém? E eles puderam passar por ali. Aquelas águas foram águas de salvação para eles. Entende? Agora preste atenção, o texto que nós lemos fala algo importante. Essa água não foi uma água qualquer. O texto diz assim, em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Eles foram batizados na nuvem e no mar. Ao passar por ali, aquela era uma figura de batismo. Ao passar pelo mar, é uma figura de batismo. Eu estava ali com a Sala hoje falando a respeito do passo de batizar. Por que nós batizamos? Porque é uma ordem de Jesus. Jesus mandou batizar. E também por quê? Como é que a gente faz? A Bíblia diz, quem crer e for batizado, será salvo. Por isso primeiro tem que crer. A Bíblia não fala batizar, seja quem batizar e crer. Não é o contrário. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem crer e for batizado, será salvo. O mar se abriu. Eles creram. Quando eles creram, eles foram caminhando no seu caminho de liberdade. O inimigo insistiu, mas porque eles creram, eles deram um passo. E eu quero dizer que o primeiro passo, depois que a gente crê, é o passo de se batizar. E eles passaram por aquela água, foram batizados naquela água.
Um grupo não passou por ali, foi batizado depois na nuvem. Essa figura é a figura do batismo, foram águas de salvação. Águas de salvação. Jesus, Ele quer, e Ele tem para nós águas de salvação. O juízo está aí, mas a proposta do Senhor é que nós passemos por águas de salvação. Amém? Nós precisamos olhar bem para a nossa vida, de que maneira estamos vivendo, qual está sendo a nossa escolha diária. Águas de juízo, águas de salvação. Como está sendo a sua vida? O que você tem escolhido no seu dia a dia? Com Noé também foi assim. Olha o texto de 1 Pedro, capítulo 3, dos versículos 20 a 22. Diz assim, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus pacientemente, nos dias de Noé, enquanto a arca era construída, nela apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água. Noé e sua família foram salvas por meio da água. Aquela água que veio foi de juízo para Noé e para sua família, para aqueles que creram, foram águas de salvação. Águas de salvação. E aquilo que Deus tem para nós, é aquilo que Deus tem para você nessa noite. Hoje é uma noite importante de decisão. Qual é a água que você está decidindo para a sua vida? Eu quero falar da terceira água, mas eu quero dizer para você que ela é um desdobramento de você escolher águas de salvação. Aquele que escolhe águas de salvação vai ter a terceira água, que são as águas de Deus. Águas de Deus? É. O que são águas de Deus? O que será que são águas de Deus? O texto que nós lemos, ele referencia isso. Ele disse assim: em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhavam, e essa rocha é Cristo. Há uma água que é Cristo. Quem decide pelas águas de salvação, não vai ter água só por fora, vai ter água dentro. Amém? Sabe quando você corre, está suado, quando você está cansado? Alguns gordinhos por aí ficam pensando no copo de Coca-Cola. Mas esse não é o melhor alimento para você. Se você quer de fato ser dessedentado, você precisa de água. Porque a Coca-Cola é só mais açúcar, vai te dar mais sede. Ela finge que resolve o seu problema, mas daqui a pouco você está com mais sede. É uma despropaganda aí, né? Se é que existe essa palavra. Só porque o Felipe trabalha na Coca. Gente, a água que é Jesus. Você tem bebido de Jesus? Esse povo bebia de uma água que saía da rocha. Quando o povo de Israel passou pelo deserto, Deus falou para Moisés: Moisés, fala para a rocha dar água. Mas Moisés bateu na rocha, e aquela rocha é Cristo. Mas isso era uma figura dos nossos pecados que machucaram Jesus. Só que ao machucar Jesus lá na cruz, qual foi o resultado? O que saiu de Jesus? Água. Águas de salvação. Jesus, ao morrer na cruz, veio trazer para nós um alimento espiritual.
tão forte. Preste atenção. Olha o texto. Eu quero, antes eu quero ler um texto com vocês. João 4, versículos 10 a 15. Jesus fala com a mulher samaritana. Ele pede para ela água ali na beira do poço, não é? E preste atenção no que a palavra de Deus diz. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você teria pedido e ele te daria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com quem tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Essa água é Jesus. Quem beber desta água nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Há uma sede de Deus dentro de nós. E para matar essa sede, o ser humano tenta várias formas. Alguns homens ou mulheres tentam matar essa sede juntando muitos relacionamentos. Homem fala: vou buscar outros homens, ou outras mulheres, né? As mulheres vão buscar muitos homens, tentando matar uma sede. Há homens que vão para os bares, mulheres que vão para as festas, tentando matar essa sede. Há muitas formas que as pessoas tentam matar essa sede. Passa a noite numa festa, mas no outro dia como é que a pessoa está? Está melhor? A sede acabou? Geralmente estão piores, e estão com sede, estão com mais sede. As pessoas entram nos vícios, entram nas bebidas, nas bebedeiras, para tentar resolver problemas que não são resolvidos por ali. Não é essa a direção de Deus para nós. Nós precisamos nos encher de Jesus. É Jesus que vai matar a sede do nosso coração. Ele diz que Ele vai matar a sede. Quem beber dele nunca mais terá sede. Mas só que Ele não vai só matar a sede, Ele vai fazer algo mais. O que Ele vai fazer mais? Quem prestou atenção no texto? O que disse o texto? Ele não falou só que nunca mais vai ter sede. O que Ele falou? Quem prestou atenção? O que Ele falou que vai fazer mais? Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Deus não quer só que você seja cheio, satisfeito. Ele quer fazer de você uma fonte. Amém? Ele vai gerar em nós uma fonte que vai jorrar para onde? Para a vida eterna. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: Deus quer fazer uma fonte em você, que vai jorrar para a vida eterna. Sabe o que acontece, queridos? Quando nós nos enchemos de Jesus, quando nós realmente somos saciados por Jesus, nós ficamos tão cheios que por onde a gente for, a gente dá Jesus para as pessoas. A pessoa vem em nós, ela vê em nós um poço onde ela encontra água, onde ela pode matar a sede. Às vezes ela está triste, e ela vai procurar quem? Quem é um poço de água para a vida dele, quem está sendo uma bênção o dia a dia na vida dela. Deus quer fazer de nós fonte que jorre para a vida eterna, porque se você está cheio de água, a água é Jesus. Você vai dar Jesus para aquela pessoa, e se ela receber Jesus, aquilo tem um valor eterno. Aquilo tem um valor eterno, não é só por um momento. Aquilo vai reverberar na eternidade. Amém?
Então nós somos chamados não somente a receber a água, e Deus quer você recebendo água. Deus quer matar a sua sede. Deus está aqui, o Jesus está aqui para matar a sua sede. Você já bebeu de Jesus? Você tem bebido de Jesus? Jesus quer matar a sua sede, mas Ele também quer fazer de você uma fonte. Não tenha dúvida, Ele quer que você seja usado para abençoar outras pessoas. Isso foi profetizado 700 anos antes de Jesus vir. Olha o que Isaías fala, Isaías 55, de 1 a 3. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar o dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que a sua alma viva. Você quer que a sua alma viva? Ouça o que o Senhor tem para você. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Versículos 6 e 7. Busquem o Senhor enquanto se pode achar. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone seu caminho e o homem mau seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. Amém. Volte-se para o Senhor, Ele está aqui. Volte-se para o Senhor, Ele está de bom grado, pronto a te perdoar. Volte-se, beba dessa água que é de graça. Vinde, beber de graça, compra de graça, não tem custo. Não tem custo. Deus quer abençoar, Ele quer encher sua vida, querido. Não tem nada que pague isso. Uma vida satisfeita, não há nada que pague. Não há nada que supere isso. Não há nada que supere isso. O Senhor está aqui. Quero ler um último texto com vocês. Jesus está te chamando. Venha enquanto estou perto. Nós não sabemos até quanto tempo nós temos. Venha, busque o Senhor enquanto se pode achar. Vai ter um tempo onde não vai ser achado. Hoje está disponível, a graça está disponível para nós. Mas a palavra de Deus em João 7, 37 a 39, Jesus está ali dizendo. É um texto onde aparece Jesus e ele diz, o texto diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em voz alta, em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Você vai beber de Jesus, e de você vai fluir rios de água viva. Amém? Deus quer que nós sejamos canal de bênção. Recebemos Jesus e compartilhamos Jesus, e repartimos isso, essa bênção, essa água que toca e abençoa outras vidas. Jesus não quer só que você seja cheio, Ele quer que você seja fonte de bênção para outros. Amém? Mas olha que interessante, o texto continua, ele fala assim: ele estava se referindo ao Espírito. Espírito aí com letra maiúscula, que significa que é o Espírito Santo. Estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. O Espírito Santo é água dentro de nós. É você sendo fortalecido. O Espírito Santo é aquele que te dá direção. É aquele que nas horas de provações, Ele te dá o escape. É aquele que vai te fortalecer no dia difícil.
É aquele que vai em todos os dias te dar direção, é o Espírito Santo. É essa água que nós precisamos beber. Amém? Hoje quem está aqui para matar a nossa sede é o Espírito Santo. Nós nos bebemos de Jesus, bebemos do Espírito Santo e nos tornamos fonte para abençoar outros. Hoje é um dia de decisão. Eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça e começasse a falar com Deus. Eu quero fazer primeiro uma oração, mas pense sobre o que foi dito aqui, o que você tem que fazer com isso que foi ministrado aqui. Deus quer tocar a sua vida. Senhor, nós te agradecemos por esta palavra. Senhor, nós entendemos que há águas de juízo e que há águas de salvação. Mas Senhor, nós queremos dizer que nós queremos água de salvação. Ninguém está aqui querendo juízo, mas para isso transforma a nossa vida. Nós confessamos os nossos pecados. Tenha misericórdia de nós, nos perdoe, Senhor, limpa o nosso coração. Nós escolhemos hoje águas de salvação. E eu sei que então o Senhor Jesus, o Espírito Santo vem para dentro de nós. E nós queremos te agradecer, Senhor, por esta água abençoada que toca e transforma a nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós te exaltamos e agradecemos por esta água.